E o tema de hoje ainda é polêmico, é a tal ejaculação precoce. Bom dia, doutora. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todo mundo de casa. Vamos lá, para as pessoas de casa entenderem. O que é considerado precoce, então? Então, Patrícia, é aquela ejaculação que acontece antes mesmo de acontecer a penetração ou quando ocorre a penetração, imediatamente já ejacula e que o homem não tem nenhum controle sobre esse evento. Tem um tempo que a gente pode dizer assim para ficar mais matemático e mais preciso? Veja só, o tempo é muito relativo, claro, porque tem a ver com o comportamento, né, sexual de cada casal. Mas, em média, considera-se que 15 minutos para o ato sexual e acontecer a ejaculação seria o ideal. O tempo médio. O tempo médio. Porém, o importante é que essa ejaculação aconteça, pode acontecer logo após o início da relação, pode acontecer um tempo mais prolongado, mas o importante é que o homem, ele realmente controle. Não, agora chegou a hora e eu vou gozar, tudo bem. Agora, caso contrário, aí é precoce. É considerado que o homem tem ejaculação precoce quando isso acontece com frequência, né? Uma vez só, não. Eventualmente pode acontecer, certo, tudo bem, porque está muito relacionado ao processo da ansiedade, é a causa principal. Mas quando isso começa a se repetir e esse processo acaba gerando para o casal uma inadequação, aí sim a gente considera como uma disfunção sexual. O homem que tem ejaculação precoce, ele tende a querer ter mais relações sexuais ou não tem relação? Não, normalmente o que acontece em relação a essa questão é assim. Quando o homem ele tem essa ejaculação precoce, que para ele representa prazer, ele pode, Patrícia, até procurar ter mais relação. Sim. Quando é uma coisa que ele não está nem aí, é pro prazer dele, tanto faz ser não rapidinho ou não, tudo bem. Agora, quando isso passa a ser algo que vai interferir na relação do casal, aí isso para ele gera um problema. Porque aí ele começa a dizer, mal comecei, já acabei, e a minha parceira. E a mulher não nada, ou outra pessoa, o homem. E aí fica nesse processo. Como é que fica? Aí isso gera, aí ele começa a ter a evitação sexual. Sim. Ele passa a evitar, começa a inventar uma desculpa, começa a querer não chegar ao ato porque sabe que vai. Não vai. E aí a criatividade começa a ficar sem... Sei como é que é. Isso tem a ver com idade? Interessante, muito boa a tua pergunta, porque assim, a ejaculação precoce é uma característica do adolescente, que é natural. O adolescente ele vai tendo ejaculação precoce por conta do processo de ansiedade, início de atividade sexual, às vezes as parcerias são novidades. E normalmente o adolescente ele traz muito aquela necessidade de ter uma performance. Está se descobrindo, né, ainda também. Aí a ansiedade é muito grande, então a ejaculação começa a ser precoce. O momento que o homem começa a ter um controle da sua vida sexual é depois dos 20 anos. É quando ele chega nos 30, 40, então ele entra naquele auge da vida sexual e da experiência da também, maturidade do próprio sexual. Corpo e das relações. Estresse, vida corrida, trabalho intenso, isso também pode influenciar? Pode influenciar, sim. E é a principal causa mesmo, porque tudo isso gera um processo de ansiedade e também, Patrícia, o que é muito sério é como os casais hoje se relacionam. Não existe aquele tempo para ter aquele preparo, para ter aquelas... a história da rapidinha, nessa rapidinha acaba... A rapidinha que era para ser uma exceção vira regra e daí começa todo esse processo. Tenho duas perguntas importantes ainda para você. Sim. Primeira, isso pode ser realmente um problema no relacionamento, né? Enfim, a questão sexual é muito importante entre os casais. Sim. Como começar a resolver isso? Porque pressionar mais um homem também não resolve. Não, pressionar, a gente vai ter mais um problema, porque vai aumentar a ansiedade, a cobrança é extremamente negativa no processo do relacionamento sexual. O que é recomendado? É recomendado que o casal converse sobre o assunto, que muitas vezes para o homem ele não tem nem ideia de que aquilo pode estar afetando o relacionamento sexual. Ele diz, bom, não sei, ela não reclamou. Entendi. Então, a conversa, essa reclamação, ela precisa ser em forma de diálogo. Né? Está acontecendo alguma coisa? Eu estou percebendo que agora você está começando, está terminando tão logo. Então, assim, o que é que a gente pode fazer para melhorar e tal? Então, o homem que tem ejaculação precoce, ele precisa começar a fazer um trabalho que a gente chama de manobra de stop-start. O que é isso? Entendi nada. Entendeu? Nada. Então, ele vai... a masturbação para o homem é um processo muito tranquilo. Só que ele precisa fazer isso de uma forma treinando. Ele precisa retomar aquela brincadeira de adolescente. Só que dessa vez ele vai usar a respiração e tentar
procurar ter um controle. Então, ele faz a masturbação e ele aperta a glândula na hora que ele estiver pronto para ejacular. E ele respira e aí ele vai tendo esse controle. Isso é uma dica. Uma dica importante. E a outra dica também é exatamente o casal ter um relacionamento onde ela passe a não ter essa cobrança e tire essa coisa do ter que penetrar, Não, o casal pode namorar, pode ter todo aquele namoro sem pressão nenhuma. O homem começa sozinho, então, tentando resolver o problema e contando também com a ajuda da parceira ou do parceiro, que é importante. E a terapia para que ele possa melhorar o estado de estresse e de ansiedade. Tem que conversar, gente. Tem que falar sobre isso. Não tem como correr dessa história, não. Não. Doutora, adorei nosso papo. Muito íntimo. E esse foi bom. Até lá, doutora. Obrigada.